Olá pessoal, vamos continuando aqui com o texto 5. Esse deve ser o último vídeo provavelmente, que a gente aproveita que a gente estava lendo sobre a Copasa e começamos a discutir sobre águas, para a gente ver um pouquinho de geografia e ecologia. E o assunto agora é o que é bacia hidrográfica. Leiam comigo aqui, ó. O que é bacia hidrográfica? Olha aqui o ponto de interrogação mostrando que é uma pergunta. O que é bacia hidrográfica? Bom, gente, bacia hidrográfica é isso daqui. Olha, esse conjunto que vocês estão vendo na telinha aqui, ó, é o que a gente chama de bacia hidrográfica, né? É o conjunto que tem a nascente do rio, o relevo, né, que vai fazendo com que o rio caminhe para um lado ou para o outro, né? Os afluentes, o rio principal, onde que ele deságua as suas águas, né, que é chamado de foz. Isso daqui é chamado de bacia hidrográfica, esse conjunto. E qual é a função de uma bacia hidrográfica? É essa pergunta que está escrita aqui, ó. Qual a função de uma bacia hidrográfica? Olha só, eu tirei esse texto, tá vendo? As aspas aqui e aqui. Eu tirei esse texto aqui do Mundo Educação UOL. Eu acessei esse site no dia 1º de abril de 2021 e peguei esse texto aqui para discutir com vocês, tá? Antes de discutir, deixa eu mostrar outro sinal de citação. Além das aspas que mostram que eu tirei o texto de algum lugar, vocês estão vendo aqui de azul? Eu tenho parênteses e 3 pontinhos aqui, reticências, né? Parênteses e 3 pontinhos dentro dele. Isso daqui significa que o texto era muito maior, mas que eu tirei um pedaço dele para diminuir. Eu peguei a parte que eu considerava mais importante. Então nós vamos ler não o texto na íntegra, né, o texto igualzinho está lá, mas é o texto recortado. Eu tirei aqui uma parte e eu tirei aqui uma outra parte e mantive o restante do texto, né? Antes de prosseguir, olha só, vamos ver aqui, ó, os pontos que mostram que é um final de frase. O ponto de interrogação mostra que eu tenho uma pergunta e eu tenho depois mais 1, 2, 3 frases nessa citação. Vamos ler agora? Qual a função de uma bacia hidrográfica? A função de uma bacia hidrográfica, lembra que hidro é água? Então, a função de uma bacia hidrográfica é determinada pelo uso que é feito de suas águas, ou seja, depende das atividades desenvolvidas na região. Então, a primeira frase era uma pergunta. Qual a função de uma bacia hidrográfica? A segunda frase, ela vai dizer o seguinte, ó. A função de uma bacia hidrográfica é determinada pelo uso que é feito de suas águas, ou seja, depende das atividades desenvolvidas na região. Não entendi. A próxima frase vai explicar um pouquinho mais. Olha, a função primária da água consiste no abastecimento para consumo humano. Porém, o uso mais comum da água no Brasil está na irrigação. Então, qual que é a função de uma bacia hidrográfica? Ela é usada para abastecimento para o consumo humano, para irrigação, a indústria, né? Depende. Onde é que está situada essa bacia hidrográfica? O que é feito lá? Qual é a atividade econômica daquela região? Então, isso vai definir o que é feito com as águas daquele conjunto lá, do rio, seus afluentes, né? Bom, então vamos lá. Função de uma bacia hidrográfica. Consumo humano, uma água, né? A questão da higiene, alimentação, você tomar seu baninho, dar banho nos seus bichinhos, regar sua plantinha, lavar a roupa, né? Então ela é usada para o consumo humano, é também usada para irrigação, e no Brasil, que é um país agrícola, né? A agricultura é muito forte no nosso país, a irrigação consome a maior parte das águas brasileiras. É usado também na indústria, seja para higienizar, né,
seja para higienizar o que precisa ser limpo, né? Alimentos ou então os instrumentos, as ferramentas, né? É usado também para geração de energia elétrica, a hidroeletricidade, né? Para isso é usado, são essas as funções que a gente tem das bacias hidrelétricas. A gente vai ver aqui agora rapidinho também, não precisa preocupar, tá? Nós não precisamos decorar nada disso. O que a gente vai aproveitar? Vai aproveitar e começar a ficar amigo dos mapas. Não quero que vocês decorem nenhum deles, a gente só vai olhar rapidamente as bacias hidrográficas, as principais brasileiras, depois do estado de Minas Gerais e depois de Belo Horizonte, tá bom? Para decorar? Não precisa decorar de jeito nenhum. É só para a gente acostumar a ver mapas. Nesse mapa não tem nem nome do que é, né? O certo seria que esse mapa tivesse um título, mas a gente consegue descobrir sobre o que é esse mapa por várias pistas. Primeira pista, olha só que parece aqui umas varizes, né? Parece aqui umas veiazinhas e tá de azulzinho. Lembra que eu falei que quase sempre quando no mapa tem alguma coisa azul, a primeira coisa que você vai pensar é que água. Isso é água. Sim, aqui são rios. Rios. Opa, então esse mapa deve falar de rios? Talvez. Vamos pesquisar um pouco mais. Aqui depois, olha, tem o que? Algumas regiões coloridas, né? E o que está escrito? Bacias costeiras do norte, bacia do Amazonas, bacias costeiras do Nordeste Ocidental, bacia do Parnaíba, bacia do Tocantins, bacia do São Francisco, bacias costeiras do Nordeste Oriental, bacias costeiras do Sudeste, bacia do Prata, bacias costeiras do Sul, bacias, rio. Aí você vai falar, peraí, então esse mapa são sobre bacias hidrográficas brasileiras? Sim, é um mapa do Brasil que está mostrando o quê? As bacias hidrográficas. Hidro é água. Então, a bacia, né, desenhada lá pelo relevo e pelos rios. Então, vamos voltar aqui no mapa do Brasil. Ó, olha a bacia do Amazonas, como ela é imensa. E ela não fica só no estado do Amazonas, né? Não fica aqui só na floresta amazônica, não, né? Ela vai para outros estados, olha, ela abrange outros estados, ela impacta, tá vendo? Um rio sai daqui do principal, que é o Amazonas, olha, e ele vai atravessando estados. Vocês estão percebendo? Esse grossão aqui, ó, é o Amazonas, que vem inclusive de outro país, olha só, tá vendo? Ele recebe águas para engrossá-lo de outros países. Então não é um rio só brasileiro, não. Se os nossos vizinhos fizerem bobeira, a gente perde esse rio. Se a gente fizer bobeira, os nossos vizinhos perdem esse rio. Então nós temos que saber aproveitar essas águas, né? Olha aqui, gente, lembra que eu falei para vocês que o Minas Gerais, deixa eu pegar uma caneta preta aqui, peraí. Caneta preta e grossa, vamos ver. Lembra que eu falei que Minas Gerais é um mapa engraçado, que a gente até é fácil de achar, porque parece um homem com uma verruguinha. A boquinha dele aqui, ó. Ó o queixinho, tá vendo? Isso aqui é Minas Gerais. Veja só, pelas cores, 1, 2, 3, 4. Então, compondo Minas Gerais, a gente tem 4 bacias hidrográficas. Que bacias são essas? Vamos ler? Olha só, bacia do São Francisco. Essa amarelinha aqui era o quê? Bacias costeiras do Nordeste Oriental. Essa verdinha é o quê? Bacias costeiras do Sudeste. E o narizinho dele, ó, bacia do Prata. Então, a gente tem 4 bacias, né, no estado de Minas Gerais. 4 bacias que alimentam Minas Gerais com água. Bom, vamos ver. Aqui é o mesmo mapa, só que feito de uma forma mais moderna, né? Está escrito assim, hidrografia do Brasil.
Então esse mapa aqui já tem o título, ó, Hidrografia do Brasil. Ao invés de colocar o nome, né, das bacias já dentro delas, o que faz com que eu não precise de legenda, né, vocês viram que eu não tenho uma legenda aqui, por quê? Porque eu não preciso, já está escrito no próprio mapa, né, o que é o que. Aqui é a bacia do Amazonas, aqui é a bacia do Prata, aqui não. Aqui ele fez o quê? Ele limpou o mapa, né, então eu vejo ele mais limpinho, mas eu tenho que, para saber o que é, eu tenho que procurar o quê? Tenho que procurar a legenda. Então a legenda está aqui, ó. Isso daqui é a legenda que eu estou circulando de pretinho, tuf, né? Eu tenho que olhar a cor aqui e procurar aqui. E ó, aqui é Minas Gerais, está até mais estilizado aqui o mapinha de Minas Gerais. Ó, 1, 2, 3, 4 cores. 1, 2, 3, 4 cores, não é? Então, se eu quero saber quais são as bacias, os rios nossos fazem parte de quais bacias, né? Eu olho na legenda, aqui, ó. Então, eu tenho esse azulzinho aqui, que é o quê? Um azul mais escuro, Paraná. Esse marronzinho aqui é o quê? São Francisco. Aqui, esse abobrinho aqui é o quê? Atlântico Leste. Esse, sei lá que cor que é essa aqui, procura aqui. Ah, esse aqui parece com essa aqui, ó, é o Atlântico Sudeste. De onde que eu tirei esse mapa? Daqui, ó, da internet, https Brasil Escola, tarará. Vamos ver agora Minas Gerais? Vamos pegar isso daqui, ó, e agora nós vamos ampliar para prestar atenção aqui com mais detalhes. Olha só, Bacias Hidrográficas Federais de Minas Gerais. Ó, quem que fez esse mapa? IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Então, olha só olhando o mapa eu já sei dizer quem foi que fez o Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Eu sei sobre o que ele fala, Bacias Hidrográficas Federais de Minas Gerais. E aí, o que eu tenho? Eu tenho cores, e aqui, ó, em forma de peixinhos, essas cores também estão daqui desse lado, não é? Então aqui, ó, eu tenho a legenda. Aqui tá muito pequeno, eu não consigo enxergar, não. Aqui tem uma coisa importante também, uma data, olha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, tô aqui com esse trem, aqui no finalzinho, aqui, ó, com esse negócio amarelo aqui. Tá vendo? Eu fazendo riscão. Esse mapa, então a data dele é o quê? 26 de março de 2020, então é um mapa novo. Isso daqui, ó, esses números aqui da escala, depois eu vou ensinar para vocês o que significa, tá? Quando nós estivermos presencialmente, eu vou ensinar, nós vamos pegar um mapa e ver o quanto que a escala é útil pra gente. E quem pode até nos ajudar de repente também vai ser os nossos amigos caminhoneiros, né? Quem pega estrada aí pode nos dar uma força. Vamos lá. Olha só, gente. Quais são? Aqui eu já estou mais subdividido, tá vendo? Aqui eu vou falar de rios, olha só. Rio. Então, vocês estão vendo que eu não preciso saber nem do que se trata, assim, de início. Eu vou olhando as pistas que o mapa está me dando. Quais são as informações? Quem fez, quando fez, se é um mapa mais antigo, um mapa mais novo, sobre o que está falando. Aqui eu tenho a legenda, né? Então, por exemplo, esse 15, olha, essa região super grande. Que rio será que ocupa essa região? Isso aqui faz parte da bacia de qual rio? Essa região toda aqui, gente. Os relevos, riozinhos que tiverem por aqui, fazem parte do quê? Do Rio São Francisco, da bacia do Rio São Francisco. E esse vermelhinho aqui, ó, vamos ver? A bacia do Rio Doce, é o 3, tá vendo? Então, para não dar muita dúvida ainda, o que ele fez? Ele colocou, além das cores, ele colocou números. Então, olha só, esse vermelho eu poderia confundir, porque tem outro vermelho aqui também. Mas esse vermelhinho aqui, ó, número 1, tá falando o seguinte, ó, Rio Alcobaça ou Itanhém. É a região da bacia do Rio Alcobaça ou Itanhém. E esse 3 aqui é região da bacia do Rio Doce. Olha o 3 aqui. O 2, onde é que está o 2 aqui? 2.
Aqui, ó. Nossa, nessa pontinha aqui, super pequenininha, tá vendo? Rio Buranhém. Deve ser tudo nome indígena, né, gente? Terminado em nhen. Sei lá se eu tô falando besteira. Rio Doce. Aqui. E o 4? Cadê o 4? Aqui, ó. Isso daqui, ó, faz parte da bacia do Rio Grande. Vamos ver esse mesmo mapa, mas representado de forma diferente. Olha, aqui eu tenho o que? Eu ganho uma coisa que é um pouco o desenho dos rios. Vocês estão vendo aqui essas veiazinhas? Ó. Eu ganho isso, os desenhos do rio, mas perco um pouco de informação, né? Porque o outro, além de estar mais nítido, aqui, ó. Nossa, isso aqui, ó, olha só o Rio São Francisco, como é que ele vai se subdividindo em outros riozinhos e vai também recebendo água de outros riozinhos. Olha só que malha que ficou. Eu perco essa informação aqui, ó, mais detalhada dos rios, né? Mas eu ganho um pouco o desenho, o traçadinho deles, né? Olha aqui, a área da bacia do Jequitinhonha, a área da bacia do Rio Pardo, aqui do Rio Paranaíba, aqui do Rio Grande, né? Deixa eu ver. Ah, o Rio Doce, né, que está morrendo por conta desses desastres, né, de barragens e tal, né? O Rio Doce, olha só, essa coisinha aqui, deixa eu pegar aqui, ó, lembra que a gente olhou? Que essa região aqui, número 3, é a bacia do Rio Doce. Veja bem, gente, ó, ela tá aqui destacada, vocês estão vendo, ó. Aqui, ó. Isso daqui é isso daqui, tá? Isso daqui é isso daqui ampliado. Aqui a gente vê o desenho, tá vendo essas veinhas aqui? Tudo é rio. Tudo é rio. Esse rio que tá de vermelho, Rio Doce. Então, quando você mata um rio, gente, na verdade você está prejudicando toda a bacia. E como é que você mata um rio? Várias coisas. A mineração, né? A retirada da mata ciliar, que é aquela mata que fica do ladinho do rio, né? Da beiradinha do rio, porque ela protege o rio, né? Quando você tira essas matas ciliares, você está mexendo no ciclo da chuva. Lembram que a chuva alimenta os rios? Então, você está atrapalhando, né, a sobrevivência do rio. A negligência com a bacia hidrográfica em histórica entrevista especial com Fabiano de Mello. Esse daqui, o Fabiano de Mello, ele dá uma entrevista para esse ECOA, né, e ele vai falar isso, olha, essa questão da barragem ter derramado todo o rejeito, né, de minério no rio, está matando o rio, né, apressou mais ainda essa morte, mas o rio já vem morrendo há muito tempo. Por quê? É o lixo que se joga nele, né, os esgotos que se jogam no rio, a retirada das matas que protegem, né, essa matinha aqui da beirada do rio, então o rio está assoreando, enfim, desvia-se água, é uma série de coisas que fazem com que um rio morra. E depois que o rio morre, gente, sintam muito, não tem ressurreição não. Canalização, né? A gente vai ver um pouco aqui, eu comprei um livro, mas ele não chegou ainda não, mas quando chegar eu vou levar para vocês na escola, tá? Que chama exatamente Rios Invisíveis, que é desse blog aqui, Curral del Rey. Os caras são historiadores, né, os autores do blog, e eles têm um livro bem interessante que eu comprei, tô doida para ver, que vai falar dos rios que foram canalizados aqui em Belo Horizonte. Olha só, gente, aqui tudo é o mapa de Belo Horizonte, tá? Aqui tudo é a nossa cidade, ó.
Isso tudo aqui é a nossa cidade. Olha só, de azulzinho aqui, todos os rios, córregos, ribeirõezinhos da nossa cidade. Eu vou dar uma ampliada aqui, ó. Peraí. Ops, saiu do eixo, né? Tirou aqui, mas a gente vai... Peraí. Ó, vou tentar mexendo um pouquinho aqui assim. Rios invisíveis da metrópole mineira, bacias hidrográficas do município de Belo Horizonte. Aqui eles dizem pra gente, ó, aqui é o limite com Ribeirão das Neves, com Vespasiano. Tudo que tá de azulzinho aqui, ó, são rios e riozinhos, ó. Município de Santa Luzia, ó, o Rio das Velhas aqui, ó. Quem já foi no Capitão Eduardo, a gente vê o rio. Da nossa escola, Escola Governador Ozanam Coelho, a gente pode ver da janela da escola, a gente vê o Rio das Velhas e do outro lado Santa Luzia. Olha o Ribeirão da Onça aqui. O que vocês acham que é isso aqui? Imenso. Me fala no WhatsApp, vamos ver se vocês acertam. Aqui, gente, olha, essa região aqui é a Avenida do Contorno, tá? Então, olha só. Deixa eu contornar aqui. Opa! Isso daqui todo é a cidade, o centrão de Belo Horizonte. E isso daqui que eu contornei de preto, a beiradinha aqui, é realmente a Avenida do Contorno. Aqui o Ribeirão Arrudas, tá vendo? Que ele, ó, que ele passa pelo centrão, ó. Agora deixa eu pegar aqui de novo. Aqui município de Nova Lima, tudo isso daqui, riozinhos na nossa cidade. Aí você fala assim, eu não sabia que a nossa cidade tinha tanto rio. E olha o centro. Ó, se essa parte é a parte toda que está dentro da Avenida do Contorno, aqui, ó, é a Praça Raul Soares. Estão vendo a bolinha aqui? Chique, 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 chique. Então, né? Cadê esses rios? Onde é que vocês acham que estão? Os rios que ainda não estão enterrados, né? Estão parcialmente enterrados. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Nossos rios. Aqui, por exemplo, é uma foto de Belo Horizonte. Olha, canal do Rio Arrudas. A gente já nem lembra mais, né? Aqui é bem centro mesmo, gente. Olha só que legal. Aqui é a Praça da Estação, se eu não me engano. Vão me ajudando, vamos ver se é isso mesmo. Aqui é aquela pracinha que tem os leões, não é? Que fica em frente à Praça da Estação. Eu tô achando que é. Se não for, depois vocês me falam que eu tô doida, que é outro pedaço, tá? Quem conhecer melhor Belo Horizonte aí. Mas olha só, eu tinha um professor que ele dizia que ele matava a aula, quando era criança, para pescar no Ribeirão Arrudas. Diz que tinha peixe aqui. Diz que tinha região que era só árvore e que, assim, não tinha nem isso aqui, essas pedras de contenção, não. E que eles sentavam e pescavam. Hoje, o Arrudas é o quê? Um esgoto, né? E depois que tamparam, então, e fizeram o Boulevard Arrudas, a gente não vê mais. Gente, o rio é algo que é vivo. Então, ele precisa respirar. Ele precisa de oxigênio. Ele precisa da luz do sol também. Quando você enterra um rio, você está matando esse rio. Olha só, outra imagem aqui. Avenida Santos Dumont. Passagem sobre o rio Arrudas. Cadê? Asfalto, né? Hoje em dia é só asfalto. Trecho da Praça Rui Barbosa. Olha o rio aqui. Olha isso daqui, gente. Olha que coisa mais linda. Tá escrito em francês, né? Brasil, Estado de Minas Gerais. Catarata dos Arrudas. Catarata do Arrudas.
Agora olha só, que triste. 1987, uma foto do Ribeirão Arrudas. Ribeirão Arrudas volta a sair do leito e alagar casas e lojas, atingindo sobretudo as partes mais baixas da cidade, com prejuízos para moradores e comerciantes. Aí a gente fala a revolta da natureza, a natureza é ruim, as chuvas prejudicando. Ou, quem está prejudicando o ambiente somos nós. E depois a conta vem. E a conta vem para todos, não é? Ah, mas eu não falei que era para fazer isso. Bom, quando você elege, né, um representante e não vigia o que esse representante está fazendo lá na Câmara de Vereadores, né, na Câmara de Deputados, no Senado, como governador, como prefeito, você deu carta branca para esses senhores que vão governar, vão gestar as políticas, né? E quando dá nisso daqui, aí vocês lembram, né, que teve um prefeito recentemente que falou, não sou babá, então não vou ficar tomando conta das pessoas. Não, você não é babá, mas você foi pago para pensar e dar soluções para a cidade, você é pago para isso, você foi eleito para isso, né? E eu não preciso ter votado nesse prefeito ou naquele outro para exigir dele providência e trabalho, gente. Porque olha só, como a gente vive numa democracia, você foi compareceu à eleição e votou. Não importa se a pessoa que você votou ganhou ou não ganhou. Quem ganhou está te representando, não é? Então, independente de você ter votado nele ou não. Então, é seu direito, é mais do que isso, é seu dever como cidadão cobrar boas políticas para a cidade. Se a gente cruza os braços e deixa que pessoas façam o que querem com a cidade, depois a gente não pode reclamar, né? Então, olha só, o Arrudas está sendo enterrado, né? E às vezes ele se revolta e fala, opa, estou vivo aqui, né? Olha só uma foto aqui mais próxima de nós, Avenida Cristiano Machado. Esses constantes alagamentos, né, que acontecem. Olha aqui o anel rodoviário. Essa foto é recentíssima, aqui de fevereiro de 2021. Bom, gente, olha, eu queria só mostrar para vocês os mapas mesmo, né, para a gente começar a acostumar a olhar mapas, né, e aproveitar também para dizer o que a gente está fazendo com essa natureza. Nós dependemos dela, nós não podemos viver sem ela. Nós não somos ETs, nós vivemos neste planeta, nesta Terra. Não tem outro planeta para a gente fugir para ele. E se tivesse, a gente vai destruir tudo aqui para depois poder fugir para outro planeta e fazer tudo lá de novo? Então, assim, a gente tem que começar a pensar com carinho. Cada coisa, cada pedra, cada água, cada planta, cada animal, cada pessoa faz parte desse mundo. Quando eu machuco um, eu estou prejudicando o mundo inteiro. Então vamos pensar nossas posturas, né? Vamos repensar o que a gente pode fazer como comunidade para melhorar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso mundo, né? A geografia é interessante por isso, ela vai mostrando os recursos que a gente tem, né? Tudo que a gente tem da natureza, né? Como que essas coisas podem ser utilizadas e são utilizadas, qual seria o melhor caminho para recuperar, para cuidar dessas vidas que estão aqui, né? Bom, vamos ficando por aqui. Um abraço para vocês e não é para decorar nada, tá bom? É só para a gente ir pensando. Vamos começar a olhar mapa, vamos começar a olhar desenhos, começar a entender o que esses desenhos são, tá bom? Quem tiver tempo, dá uma pausa, revê o vídeo, não precisa nem colocar, pode botar mudo e olha os desenhos, olha os mapas, explora, vê o que se descobre neles, tá bom? Um abração para vocês, fiquem com Deus.